Bom dia a todas, bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. É, assim, extremamente importante esse. Já passou, né? De 2019 faz tempo, mas assim, não temos ainda a volta dos encontros presenciais, somente em grandes eventos, feiras que o nosso setor produz. Mas aqui na sede do SETPESP, a gente sentiu que, como o nosso sindicato tem essa característica de ser estadual, e os polos estão muito espalhados, realmente fica muito difícil o deslocamento constante, né? Então a videoconferência ficou muito tranquila para todos. Nossas reuniões de diretoria, nossa reunião dos comitês, os nossos webinários, as nossas aulas técnicas, tudo acabou ficando por vídeo. E esse encontro aqui, pessoal, é o que eu sempre brinco. Eu tenho que chamar primeiro o RH, que RH é o primeiro que entende da importância do relacionamento interpessoal, de trocar ideias, de encontrar com outras empresas, pessoas que às vezes até já trabalharam, colaboraram com uma empresa a outra, acabam circulando. Então, assim, com muita alegria que a gente retoma, e nada mais justo que retomar com recursos humanos. Então, os outros comitês nossos, que são jurídico, técnico, gestão de frotas, meio ambiente, ESG, no ano que vem também terão suas agendas pessoais, né? Mas o importante é que a gente comece pelo RH, e queria agradecer muito a presença, o esforço de vocês. Não é puxar a sardinha, mas dos comitês que nós temos, a maior frequência é de recursos humanos. Os outros comitês, até porque o nosso setor é um pouco específico, né? Os nossos comitês, eles têm uma frequência menor, o RH é muito mais participativo. E isso traz para nós uma facilidade também na hora de desenvolver projetos, né? O Zé Antônio, que está aqui conosco, que já fez a primeira, segunda pesquisa e agora vai apresentar a terceira pesquisa em breve de recursos humanos. Então, quer dizer, fica mais fácil da gente encaixar esses projetos e todos a evolução que o sistema precisa ter. É um recurso humano muito duro na área de transporte, tanto de passageiros quanto de cargas. Duro no sentido de que é um setor que é limitado. Nós temos questões que começam lá do teto para baixo, que é uma coisa muito simples. A nossa remuneração como empresa é fixada pelo Estado. Então é um setor regulado por agência, com tarifa regulada. Então não temos a liberdade econômica que outros setores têm. Então isso é um desafio para vocês gigantesco. Retenção de talentos para vocês é gigantesco. Busca por novos talentos é gigantesco. Empregabilidade de jovens é um grande desafio. Então temos muitos desafios dentro do nosso setor. E nada mais justo que a gente começar a trabalhar com RH mais forte, mais entrosado e com mais dinamismo em termos de troca de informações, né? Hoje a nossa agenda ela vai trabalhar com 4 temas, 4 módulos. Vamos falar um pouquinho de recrutamento estratégico, vamos falar da questão da pessoa com deficiência e o jovem aprendiz. Cotas para nós é um grave problema. Temos uma quantidade enorme, 80, 85% de motoristas na nossa base, e isso conta na nossa cota. O Estado não consegue entender que temos limitações físicas para cotistas. Eles não querem saber. Quer saber o que está lá na RAIS, quer saber o que está na FGTS. E aí a gente vem trabalhando muito para flexibilizar essa cota. Não que nós queiramos, não queiramos. A gente precisa compreensão do Estado. Estamos trabalhando nisso. A inteligência artificial, que é para tudo. E, assim, esse é um dos pontos mais importantes que a gente vai explorar aqui. Quando você conversava com um jovem nos anos 80, 85, tem muita gente aqui que nem nasceu nessa época, nasceu depois de 90, depois de 2000. 80, 85, você tinha 3 naturalidades no mercado. Seu filho ia ser médico, seu filho ia ser advogado, seu filho ia ser engenheiro. E se seu filho não soubesse o que ele queria fazer da vida, ele ia fazer administração de empresa. Então, nos anos 80, 85 era isso. E aí, aos poucos, isso foi mudando, posições especiais. Realmente também dava-se muito valor para longevidade na empresa. Então, quando você pegava um currículo com 10, 15 anos de casa, você era o bacana. Hoje você é o encostado. Então, as coisas estão mudando muito e mudaram muito, né? Hoje o dinamismo, o jovem quer ficar 6 meses no canto, 8 meses no outro, experimenta. Infelizmente, o país está produzindo uma massa de pessoas ocupadas. Eu falo ocupadas porque tem subempregos que eu não considero empregos. Então, pessoas ocupadas em
posições que não vai ter progressão na sua vida. Esses jovens estão sendo perdidos, a gente está perdendo gerações com subempregos. Isso é muito complicado. Vai pesar bastante para frente. Então, acho que é muita responsabilidade nossa de RH começar a bater nisso, começar a explorar isso. Claro, a gente não tem o poder de mudar a economia, mas a gente tem o poder de alertar as pessoas, de buscar melhores educações. Hoje, por outro lado, o acesso, não vou discutir a qualidade, mas o acesso ao ensino superior, ao ensino técnico, é muito mais fácil do que há 20 anos atrás. Jovem, se quiser começar uma faculdade, seja lá de qual for, a gente consegue com 300, 400 reais. Antigamente era uma fortuna. Claro que continuam tendo universidades com altíssimo padrão. Mas, enfim, é possível. Então, essa transição social é de suma importância que tudo isso aqui comece a conversar com a gente. A transição do que a sociedade entende como a normalidade tem que começar a encaixar aqui. Então, por isso que a gente está promovendo esses temas. E o nosso foco é trazer coisas práticas para vocês, tá? Que vocês possam sair daqui com algumas ideias. As empresas que irão apresentar suas propostas, deixarem contatos realmente de trabalho e não coisas muito teóricas. É mais para termo prático. Então, essa foi a nossa preocupação. Ok, chega de muito papo. Foi uma introdução que era importante a gente dar para ter a visão do porquê que nós estamos fazendo isso. E antes de nós entrarmos no nosso lançamento da terceira pesquisa, muito bacana, quando a gente começa a ter um histórico. O Zé Antônio está aqui, um parceiro de longa data em termos comerciais, em termos de pesquisa. A gente sabe que é muito difícil fazer a primeira. A segunda melhora, depois da terceira a coisa vai. Mas a primeira é muito difícil. Todos os setores que eu pude compartilhar anteriormente, depois que você embala, o pessoal começa a ver valor naquelas pesquisas e a gente começa a trabalhar muito bem. Pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Todos vieram de ônibus, espero, né? Tem que valorizar o setor que vocês atuam, não é verdade? Acho que ninguém veio, né? Legal, legal. Muito bom vê-los aí. Alguns eu já conheço pessoalmente, são clientes, outros por vídeo, né? Outros por e-mail, enfim. Mas a oportunidade de ver olho no olho aí a carinha de todos vocês e poder apresentar aí a terceira versão da pesquisa. Aquilo que o Velasco falou, a gente espera que a primeira versão é aquela assim, está todo mundo tentando entender, tem alguma dificuldade até para responder a pesquisa, a segunda melhorou, a terceira daqui para frente é alegria, só alegria. Quer dizer, a ideia é que a gente tenha trabalhos mais completos e que o resultado final reflita de fato as práticas que vocês adotam nas empresas, tenham muita clareza quando vocês tiverem acesso às informações, tá bem? Bom, basicamente a pesquisa tem como objetivo oferecer para vocês uma ferramenta que possibilite que vocês estabeleçam uma política de competitividade externa e equidade interna. Também é importante ter esse olhar, sei lá, como é que os cargos estão alocados, será que a hierarquia de cargos da minha empresa tão legais, tão adequados? Né? Quando eu olho para o mercado, eu estou pagando bem, mas internamente eu tenho uma defasagem interna. Né? Então eu tenho que olhar para dentro e para fora também. E como já foi falado, quer dizer, a pesquisa vai trazer também outras práticas. A gente fica, às vezes, muito voltado. Quando se participa de pesquisa, as pessoas ficam muito ansiosas em ver o resultado da pesquisa salarial. De fato, né? Para você ver como é que está teu posicionamento. Mas tem todo um conteúdo de práticas que é muito aprofundado e que serve muito para rever práticas internas, até implementar práticas novas, que muitas vezes não tem nem custo, né? E que podem trazer benefícios internos. Porque salário é o seguinte, né? Você deu um aumento, já sabe o que vem por trás. E não pode focar, se a sua forma de fazer gestão é só aumentar salário, você está ferrado. Para falar o português, claro, né? Tem que haver outras formas. Tem que haver outras formas de remunerar no sentido mais amplo da palavra, né? Pode ir, Lascos. Ó, buscando o histórico aqui, em 21 participaram 23. E em 24 participaram 37 empresas. Dá para a gente chegar numa 60 agora, né? Vamos ver se a gente consegue. Essas foram que participaram em 24. Pode ir, Lascos. Retomando um pouquinho. Às vezes a pessoa fala assim, bom, eu estou com a pesquisa salarial, o que eu faço agora? Então agora, quando eu tenho um aumento,
Eu olho para a pesquisa, vejo o salário que está ali fazendo, vou dar aumento? Calma, não é bem assim. É importante você também fazer se organizar internamente, entender os cargos, descrever os cargos, avaliar esses cargos, dar peso para esses cargos. Aí vem a pesquisa. A pesquisa é matéria-prima importante para o processo de cargos e salários, mas não é a única. Né? Senão você mexe num salário, mexe num salário e pode desencadear problemas internos. Né? Você mexe com o salário do eletricista e no médico mexe com o do mecânico, o que acontece? Causou um problema. Então, você tem que trabalhar também a questão do equilíbrio interno. Aí você pensa nas estratégias, como é que eu vou remunerar? Do auxiliar ao presidente, né? De PAP, de porteiro ao presidente. Não dá para tratar todo mundo da mesma forma. Vocês concordam? A forma como eu atraio, como eu retenho esses profissionais é diferente. Monto lá a estrutura, a tabela salarial, como a Simone comentou, e aí você define a política que vai reger o programa. Quem tem programa de cargos e salários aqui implementado? Política, tabela, descrições de cargo. É um setor que tem um potencial grande de desenvolvimento nesse sentido, e a pesquisa é meio caminho andado para montar um programa de cargos e salários. Pode ir. Os níveis de responsabilidade que a gente vai pesquisar, de gerentes sêniores, passando por gerente, coordenador e supervisor, líderes, analista júnior, pleno e sênior, técnicos, meio oficiais, oficiais especializados e auxiliares. A gente excluiu esse ano diretores, por uma questão. Vinham poucas respostas, e a gente sabe que na maioria das empresas os diretores são os donos. Estou errado? Então, fazia a pesquisa, me tinha muito poucas respostas. Podemos fazer dessa forma? Tirar os diretores? As pessoas ficam receosas de informar e tal, e percebia que o resultado não era bom, pouquíssimas informações, e acabava não ajudando vocês. Então, 250 cargos ao todo, é bastante coisa, vocês vão precisar se dedicar para poder responder a pesquisa. Demora um pouquinho, mas vale a pena, porque o resultado vai ser bom. Só uma questão aqui, toda a relação, obviamente essas duas áreas são as principais áreas, entendo assim, manutenção, tem cargo adoidado na área de manutenção, sempre com os níveis, né, meio oficial, oficial, especializado, mecânico, eletricista, funileiro, alguém estava falando da dificuldade de contratar funileiro, toda a carreira técnica, e depois a área operacional, a gente abriu por tipos de motorista lá, ó, metropolitano, semi-urbano, urbano, articulado. Para vocês faz sentido essas nomenclaturas? Ó, metropolitano, semi-urbano, urbano, articulado, fretamento, rodoviário, urbano, urbano duas portas. Para vocês faz sentido a hora de responder? Ótimo. Depois vem RH, estava até pensando em tirar a RH da pesquisa, não é importante, todo mundo ganha bem, está satisfeito com o salário. Meio ambiente, qualidade, marketing, TI, saque, pode ir. Pode ir as coisas aí. Pode encher a tela toda. E as outras áreas de back-office. A pesquisa é bem completa mesmo. A gente fez uma análise de 21 para 24, cargos que tiveram e que não tiveram amostragem. Aqueles que não tiveram amostragem, a gente tirou. Aquele que tiver pelo menos uma amostragem ou duas, a gente considerou aqui. E pegou sempre as carreiras, né? Para vocês poderem ter a visão júnior pleno e sênior, e também a questão da área operacional, meio oficial, oficial especializado. Pode ir. Composição da remuneração, a gente vai levantar salário base, que é o salário nominal, adicionais, periculosidade, salubridade, comissões, gratificações, incentivos de curto prazo, aquilo que foi target, que estava projetado para ganhar, se atingisse meta, e aquilo que efetivamente foi pago, e por fim vai quantificar benefícios. Né? Então vocês vão ter 5 recortes de comparação. Pode ir. Vão receber 5 relatórios também, comparando o salário de vocês com o primeiro quartil de mercado, mediana, terceiro quartil, média e média ponderada. Não vou entrar no detalhe disso. Depois, quando a gente for fazer a apresentação, a gente explica um pouquinho melhor. E até está previsto a gente fazer o workshop dia 5 de novembro, para explicar como responder à pesquisa, sabe? Eu acho que é importante isso. Tem gente que já faz isso quase direto, mas tem gente que vai responder a pesquisa pela primeira vez. Então, a gente vai orientar como compara cargo, como preenche o relatório, como analisa todas as informações para que vocês tenham um resultado legal. Esses serão os benefícios, são 12 benefícios: alimentação, parte de saúde, automóvel e estacionamento, previdência privada, seguro de vida, incentivo à educação. Para cada item desse, vocês sabem, tem uma série de questões, né, que tem que ser respondidas. Dá até mais trabalho responder benefícios do que salários, muitas vezes. Né? Tem muitos subitens, pode ir. Ah, é verdade. Ali onde tem o carrinho ali, vai colocar locação de veículos. Pode ir. E aqui a prática. A sua empresa tem programa de cargos e salários? É para todo mundo? Para que áreas? Tem plano de carreira, avaliação de desempenho, clima e engajamento? Esses itens também vão compor a pesquisa
naquilo que ela tinha comentado sobre, quer dizer, salário eu estou razoavelmente bem, benefício ok, mas como é que eu estou em termos de práticas, né? Às vezes falta alguma coisa que você pode melhorar, assim como eu falei, às vezes colocar a mão no bolso. Modelos de relatórios, para quem já participou da pesquisa, você já conhece, mas você tem sempre o cargo pesquisado na pesquisa, o cargo da sua empresa, para você saber com quem você comparou, traz a quantidade de empresas respondentes, número de ocupantes da tua empresa e do mercado, e depois aqueles recortes que eu falei, né? O S0, o S1, S2 target, S2 pago e a última coluna, quantificação de benefício. Então, às vezes, você é competitivo lá no S0 e vai perdendo terreno. Ou ao contrário, seu salário base não é tão alto, mas você tem uma boa política de remuneração variável e bons benefícios, e você consegue ser mais competitivo nas últimas práticas aí. Pode ir. Outro relatório, cada coluninha dessa é uma empresa, você vai ter uma visão como é que está teu nível de competitividade em termos de remuneração base, remuneração total, como é que está teu posicionamento. Imagina que tem uma empresa lá, ó, a 111, que paga 33% abaixo do mercado, em média. Complicado, hein? Em compensação, tem alguém que paga 31%. Olha como o mercado ele é doido, né? Maluco, né? Tem práticas muito distintas, né? Pode ir. Benefícios, prevalência, quem tem, quem não tem o benefício, e cada item desse a gente vai explorar. Pode ir, Lasco. Então a gente vai abrir cada item por nível, qual é a prática para gerente, coordenador, analistas e tal, para cada tipo de benefício que a gente for levantar. Quais são as entregas? Pode ir. Principais entregas. Primeiro, relatório de tabulação salarial comparativo entre a sua empresa com todas as participantes. Segundo, relatório qualitativo e práticas de políticas e de benefícios pesquisados. Terceiro, relatório gerencial com insights, análises, comparativos para subsidiar vocês nas decisões. Aí vai ter um momento que a gente vai fazer a apresentação do resultado final da pesquisa, um treinamento para fazer análise, para que possam fazer a apresentação para os diretores. Da última versão, com algumas empresas, eu cheguei a fazer reuniões com as empresas, né? Fui visitar, ou até por vídeo, para poder explicar, às vezes, para a diretoria, para saber explorar bem os resultados da pesquisa. Depois vocês terão um outro relatório, que é vocês comparado com empresas que vocês vão selecionar. Depois da entrega de vocês com o mercado geral, com todas as participantes, vocês vão escolher de 8 a 12 empresas, vai ter um outro relatório segmentado. Eu quero me comparar com as rodoviárias, eu quero me comparar com as urbanas, né? Para ver se as práticas são distintas. Aí vocês vão ter acesso ao sistema por 6 meses, sistema online. Chegaram a usar o sistema alguma vez? Online? Tatiana? Se a Tatiana não usou, então ninguém usa. Tem que usar, fica os dados lá, né? Online. Você entra lá com o cargo, ele traz todas as informações, traz a descrição sumária, é uma belezinha. Vale a pena. Outros relatórios poderão ser customizados, obviamente que se isso acontecer, a gente vai ter que tratar com vocês como fazer. E acesso ao banco de dados. Todos os dados que vocês fornecerem vão para um bancão de dados que tem 500 empresas e vocês vão ter acesso online para comparar com essas 500 empresas. Então, quem não usou está perdendo uma oportunidade de fazer esses acessos e fazer essas comparações. Tá bem? Alguma dúvida até aqui? Que aqui é o nosso compromisso, né? Tem todos esses compromissos com vocês. Cronograma. Pode ir, Lascos. Primeiro, planejamento. Estamos hoje aqui para fazer a apresentação da pesquisa. Até o dia 31, nós vamos enviar para vocês o material de coleta e, principalmente, o cadastro de quem vai participar. Podemos contar com todos vocês aqui? Alto e bom som. Sim! Beleza. Então, aqui já está garantido. Pode colocar o nome dos... Mas eu estou brincando, mas é importante, né? Importante é que a gente tenha qualidade e que tenha abrangência num trabalho como esse. Primeira fase, então, vamos enviar o material até 31. As adesões devem acontecer até 10 de novembro, tempo suficiente para decidir se eu vou participar ou não. Aí a fase 2, haverá um workshop, dia 5/11. Eu não tinha falado com você sobre isso, Lascos, mas de ter workshop, 2 horários, de manhã à tarde, ou um que seja, para a gente poder orientar eles a responder a pesquisa. Tá? Aí online, naturalmente, e depois o período de coleta, 3 semanas da hora que vocês receberem material, até dia 5 de dezembro para responder. Tudo bem? A gente colocou início de dezembro. Vocês acham plausível esse prazo aí? Hein? Eu sei que é correrias, né? Procurou antecipar um pouco, porque se passar dessa semana aí, dia 10, 15 já era, vai deixar para janeiro. Espero que isso não aconteça. Espero que não aconteça. E aí sim, respondendo à pesquisa, a gente vai receber, analisar cada entrega, joga no sistema, faz análise, desvio padrão, aquela coisa toda, para gerar os relatórios finais até 16 de janeiro. Vamos assumir isso como prazo?
Olha, hein? Vamos cumprir isso aí. É um prazo factível, eu entendo, mas a gente sabe que essa parte do meio ali, às vezes, embarriga um pouquinho. Vamos procurar, né, cumprir os prazos para que a gente possa ter essa entrega até dia 16 de janeiro. Pode ir. Esse cadastro é muito importante e o que está em... Pode preencher tudo aí, tem várias informações. Ó. Todos esses campinhos que estão em amarelo são muito importantes, porque além do nome, razão social da empresa, quem respondeu a pesquisa, faturamento, número de funcionários, serve para a gente segmentar a pesquisa. É muito importante que, principalmente, todas as informações são importantes, mas essa em amarelo é fundamental para a gente poder fazer a pesquisa. Sem ela, quem respondeu não vai poder participar. Né? A gente vai fazer esse acompanhamento, essa orientação. Então, esse cadastro, quando a gente mandar para vocês o material, já é importante que vocês, assim que decidirem que vão participar da pesquisa, nos encaminhem. Antes de ter a resposta da pesquisa como um todo, tá? Manda o cadastro. A gente já lança no sistema lá. Tá? Você responde, essa pesquisa se refere a São Paulo, tá? Estado de São Paulo, certo, Lascos? Então, eu tenho uma empresa em Mato Grosso e Goiás. Não deve responder aqui, tá? Porque não vai ter massa, não vai ter nível de comparação, né? Temos um desejo que é fazer uma pesquisa nacional. Quiçá um dia. Tá, então, por favor, assim que vocês receberem o material, preencham, nos devolvam. O contato de apoio seria eu e o Wilson, tá? Mas normalmente quem vai conduzir isso é ele que é o mais organizado da turma, né? O workshop, quase finalizando já, o workshop, então, qual que é a ideia, pessoal? É abrir o material de coleta, exemplificar como é que responde a pesquisa, por que é importante, alguns conceitos, sei lá, tem algumas informações que eu posso não entender tecnicamente, é justamente para tirar a dúvida. Quem está acostumado a responder pesquisa não há necessidade de participar, sinceramente, mas quem vai responder pela primeira vez ou não tem muita experiência, acho que é importante para a gente garantir, porque depois que eu pego o dado e jogo no sistema, o sistema tabula e eu gero os dados. Eu tenho que garantir que o que vai entrar, a qualidade é boa, entendeu? Comparou abacate com abacate, laranja com laranja. Eu não posso só no título do cargo, eu tenho que ver a descrição, ver a estrutura, pegar a estrutura organizacional da minha empresa e fazer o tal do matching, a comparação de nível e de cargo. Quando você for responder, está respondendo, está qualificando a informação. Então, dia 5/11, a gente está sugerindo 2 horários. Pode ir. Um das 10h30 a meio-dia e das 14h30 às 16h, que é a semana que vem, né? Acho que é quinta-feira, né? Oi? Pois não. Tatiana? Isso. Informa outubro, se você puder. E depois, se for o caso, você manda a informação e a gente atualiza, tá? Senão a gente vai retardar muito. Tem mais gente com a situação dela? Datas bases em novembro. Então, responde com base na folha de outubro, né? E aí a gente depois atualiza. Aí a gente vai mandar, quando mandar o material, vai mandar esses horários aqui e quem quiser se inscreve. Se a gente perceber que não tem adesão para 2 turmas, tenta centralizar num encontro só, né? A ideia tem uma reunião de manhã, não consigo fazer, posso, entendeu? É para dar a possibilidade de todo mundo que quiser poder participar do workshop. Acho que é bem importante isso, tá? Pode ir. Corri tanto que eu acho que não demorou nem a meia hora, hein? Né? Liguei o piloto automático aqui. Bom, pessoal, é isso. Hoje é o lançamento dela. Durante essa semana, até 31, então, vocês vão receber o material, preenche o cadastro e vocês terão até o dia 5 para responder a pesquisa toda. Tá bem? Vamos fazer a melhor pesquisa aí do setor, né? Dos últimos anos aí. Né? Contamos com vocês para isso. Estamos à disposição, eu e o Wilson, para tirar dúvida, para apoiar vocês. Desde já, né? Não precisa ser por causa da pesquisa, qualquer coisa que vocês precisem. Tá bem? Muito obrigado aí, pessoal.